Como é que tá, jovem? Tudo certo? A introdução não tem nem 30 segundos, então você não precisa pular. Seguinte, um inscrito aqui do canal sugeriu fazer essa aula, ele estava precisando trabalhar com um projeto assim, de criar esse tipo de resultado aqui. E aí eu achei bem legal, interessante, resolvi trazer aqui para você. Então bora lá para o que interessa. Eu tenho essas 3 imagens. Para você encontrar isso aqui é muito fácil, basta digitar no Google mesmo, tá? Textura de paredes gratuita, cor abstrata, background, tá? E essa foto aqui eu peguei no Pexels, créditos aqui pro fotógrafo ali em cima. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer um recorte aqui da modelo, tá? Vou utilizar a Pentool, que nesse caso aqui precisa ser um recorte profissional. Caso você tiver dúvidas a respeito de como se faz, eu vou deixar uma aula aí na descrição sobre como você pode dominar a Pentool, tá? Então eu vou fazer a seleção dela aqui e vou acelerar o vídeo aí pra parte onde a gente já tem ela recortada aqui certinho, tá? Beleza, feito o recorte, botão direito, Make Selection, vou deixar aqui uns 2 pixels. Vou vir aqui na minha opção de seleção, Select and Mask, vou segurar Ctrl Shift para ele abrir aqui no menu aqui um pouco melhor do que a opção padrão. Vou só dar uma passada aqui, por exemplo, na região do cabelo aqui, ó, com o pincel. Se o seu não tiver branquinho assim, clica aqui e troca. Você pode trocar para Overlay, por exemplo, para ele mostrar mais detalhes ali das áreas que estão sendo cortadas, tá vendo? Isso aqui ajuda bastante. Nessas medidas aqui, o raio eu vou deixar uns 2 também. Contraste 0, Shift Edge -2, só para dar uma entrada para o recorte ficar mais certeiro. Então, beleza. Feito isso, eu vou criar uma máscara aqui para minha modelo. Agora eu tenho ela recortada. Posteriormente, eu vou jogar ela para a camada aqui acima e vou ativar esse background aqui que eu coloquei. Vou dar um Ctrl T nele, vou diminuir esse zoom aqui e eu vou expandir, encaixando essa imagem aqui, ó. Quero ela ao contrário, eu quero os tons mais quentes ali do lado direito, vai ficar mais legal. Ó, assim funciona muito bem, tá? Eu vou posicionar ela melhor aqui, quero ela maiorzinha assim. Dependendo, posso fazer até assim, por exemplo. Eu vou querer ela mais ou menos assim. Aí dessa forma aqui tá legal. E agora o que é que a gente faz? Vou trabalhar aqui com a questão da luz e da sombra, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma curva aqui, uma layer de curva. Eu posso subir isso aqui só um pouco, marcar alguns pontos aqui assim, só para dar uma iluminação ali um pouco mais próxima dessa modelo aqui, tá? Posso adicionar uma outra layer aqui de brilho e contraste, por exemplo, deixar mais brilhoso, menos contrastado um pouco. Isso aqui é só a luz. Eu posso selecionar as duas, Group from Layers, tá? Só para criar um grupo aqui, olha só. E aí eu posso criar uma máscara nesse grupo. Pego o meu pincel aqui, vou deixar a opacidade dele mais baixinha, botão direito, tirar a dureza total, cor preta, só para dar uma apagada sutil nessa região aqui, porque aqui eu quero mais escurinho mesmo, tá? Mas é pouca coisa. E eu vou fazer uma sombra ali natural dela ali em cima também. Beleza, feito isso, eu vou criar uma nova camada. Vou segurar com o Ctrl para pegar a forma dela aqui. Segurei com o Ctrl e cliquei na thumb. Baldinho de tinta. Vou pegar esse tom de púrpura escuro aqui, ó. Vou dar um OK e vou pintar. Seleção, sair da seleção. Se eu der um Ctrl T agora e movimentar, olha só, eu tenho a forma dela ali, ó. Então, por exemplo, se eu posicionar ela aqui mais abaixo aqui, mais no cantinho, agora eu tô jogando essa sombra dela ali, fica mais realista, tá? Se eu quiser, eu posso dar um Ctrl T aqui, ó, distorcer um pouco essa sombra dela, para ela ficar mais caída ali, para ficar mais para baixo um pouco, mais esticada assim. E eu poderia também tirar um pouco dessa opacidade, para ficar mais natural. Dependendo, eu posso até trocar o modo de mesclagem dela aqui para Soft Light ou Overlay, funciona. Se eu quiser dar uma sutil borradinha, eu posso ver aqui em Filtro, Desfoque, Motion Blur, Desfoque de movimento, jogo na lateral assim, ó, e você pode aí adicionar uma quantidade que achar necessário, tá? Mais ou menos assim. Esse aqui basta pouquinho, que a sombra ali tá bem rente na parede, então isso aí fica legal. E para ficar ainda mais realista, essa daqui, quando chega próximo aqui do rosto, ainda tem outra sombra, tá? Então eu poderia, por exemplo, clicar aqui em FX, Drop Shadow, e eu posso jogar uma outra sombra, vou aumentar a opacidade, eu posso jogar uma outra sombra ainda, mais aqui pro cantinho, e eu tiro um pouco dessa opacidade. Olha só, essa sombra aqui vai ficar mais realista um pouco, tá mais ou menos assim. O próximo passo, eu poderia tornar essa interação dela aqui com o fundo um pouco mais realista. Então, por exemplo, vou criar uma nova camada, e nessa camada eu vou pegar, por exemplo, esse tom aqui, deixar bem mais escuro, pincel, tá? Opacidade baixa, e eu posso simplesmente vir aqui nessa junção dela aqui, ó, e pintar. Vou fazer essa pintura aqui, mais ou menos nesse cantinho aqui, coisa sutil. Posso ampliar isso aqui mais para fazer essa pintura, só que eu não quero que ele vaze ali na sombra. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar com Ctrl nessa máscara de novo para pegar essa seleção e eu vou criar a máscara dela aqui, tá? E aí, se por acaso a sua máscara ficar com esse cantinho aqui, ó, você clica na máscara, pega a sua ferramenta aqui de Smudge, vem aqui e empurra da esquerda para a direita só para fazer um ajustezinho, só para ela ajustar melhor. Aqui eu vou clicar na minha camada de novo, vou sair da máscara, vou clicar na camada só para fazer o ajuste, vou pegar esse tom de azul escuro, vou fazer só esse finalzinho aqui da interação. Para que eu fiz isso? Tá estranho, né? Vou trocar esse modo de mesclagem dela aqui, ó. Agora vai começar a ficar mais natural. Eu vou colocar ela aqui de Soft Light, por exemplo, tá? Vou colocar de Soft Light e vou fazer os ajustes aqui na máscara aqui. Vou colocar de Soft Light, vou fazer os ajustes na máscara, vou pegar meu pincel branco
branco e apagar só desse cantinho aqui que não ficou tão legal, ó. Aumentar a opacidade e eu vou tirar esse canto aqui, preto na verdade, esse canto aqui que tá passando. E se ainda precisar, posso voltar na camada da modelo, vou pegar aqui a Burn Tool, Midtones, isso aqui é uma média aí de 10% só, e eu vou passar somente no canto aqui, ó, somente desse lado, só para dar um balanço, tá? Coisa sutil. Muito bem, depois desse processo, a gente pode fazer o processo de interação de cor, que vai ficar bem mais legal. O que é que eu vou fazer de novo? Vou segurar com o Ctrl para pegar a forma dela, vou clicar lá no meu background e vou dar um Ctrl J. Jogar esse background aqui, ó, esse pedaço que eu recortei aqui para cima. Posso vir aqui, ó, filtro, desfoque, gaussiano. Posso deixar isso aqui bem borradão, ó, mais ou menos dessa forma, tá? Eu só quero pegar a cor. Posso duplicar ele algumas vezes para ele dar uma expandida nisso aqui e mesclo isso aqui tudo. Isso aqui são técnicas, manhas, tá? Que você pode trabalhar. Beleza, ficou dessa forma, tá estranho. O que a gente faz? Clica com o Ctrl de novo e a gente vai clicar aqui para fazer uma máscara somente nela com essas cores, tá? Feito isso, a gente pode trocar o modo de mesclagem aqui para Soft Light, por exemplo. Olha só como é que ficou. Eu posso duplicar isso aqui, dependendo do caso, e colocar um de Screen para clarear. E esse aqui eu vou tirar um pouco a opacidade. Tá legal? Ainda não. A gente agora tem que fazer os ajustes. Clico na primeira, clico na segunda, botão direito, agrupar, tá? Group from Layers, ok. E esse aqui eu vou até nomear para cores, vou deixar esse aqui mais certo. Ó. Cores, sombra, modelo, sombra principal, ajustes de brilho, fundo e aqui fundo. Fica melhor agora pra gente organizar, tá? Então nessas cores, o que eu vou fazer com isso aqui? Vou criar uma máscara para isso, tá? Posso até criar uma máscara invertida. Posso segurar o Alt e clico aqui, ó, nessa folhinha com esse buraco no meio, vou criar uma máscara invertida. Vou pegar aqui o meu pincel agora, com a cor branca, opacidade mais baixinha, e eu posso passar aqui próximo das laterais, ó, do lado direito dela, aqui onde tem a luz, principalmente, tá? Aqui onde tem a luz vai pegar muito essa força aí. Olha só, para fazer essa interação. Do lado esquerdo dela, nem tanto. Olha só, sem e com o efeito, tá vendo? E aí, se você ainda quiser, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar, por exemplo, esse tom de laranja, vou criar uma nova acima. Eu posso fazer um tom de laranja mais forte, só passando por aqui assim, indicar um tom de púrpura mais escuro, só para dar um fechamento maior. Desse lado aqui um púrpura, e desse lado aqui esses tons de laranja e amarelo. E aí você troca o modo de novo para luz indireta e tira a opacidade. Olha só, dá um fechamento maior. Que eu vou agrupar, fica mais interessante isso aí. Próximo passo, textura, tá? A gente vai jogar aqui a textura, que esse aqui fica muito legal também. Essa textura eu posso jogar aqui bem abaixo aqui da sombra dela, tá? Só nessa parede. Vou dar um Ctrl T para ajustar a textura aqui e eu posso jogar ela só nesse fundo. Vou trocar esse modo de mesclagem aqui para multiplicação. E eu posso tirar posteriormente o preenchimento para ficar mais natural. Agora parece uma parede. Olha lá, fica bem mais legal, tá vendo? Agora a gente pode trabalhar com as partes dos ajustes finais que vão tornar isso aqui mais realista. Que seria o seguinte, vou criar uma nova layer aqui de Solid Color. Essa camada aqui vai ser só pra gente olhar os valores aqui a respeito de como tá ficando. Valores em relação a luzes e sombras, tá? Você tem que fazer o seguinte, deixa isso aqui 0, 0, 50 para ficar um cinza puro. E a gente vai trocar essa camada aqui para Color, só pra gente ver o brilho ali. Feito isso, a gente não mexe mais nesse pedaço aqui, nessa camada. Nós vamos trabalhar só daqui para cima. Vou criar uma layer aqui de curvas primeiro, vou clicar nessa mãozinha e eu vou dar uma puxada para cima aqui e uma puxada para baixo em partes mais escuras. Beleza. Eu quero fazer um ajuste somente no meu fundo. Eu vou lá no meu fundo, aqui acima desse ajuste aqui, ó, de brilho. Posso até expandir ele aqui, ó, e vou fazer uma nova de curvas lá dentro, tá? Um novo ajuste de curvas aqui dentro. Vou clicar na mãozinha, posso puxar isso aqui para cima, ó, dessa forma aqui. Posso marcar um ponto aqui embaixo, puxar aqui mais para baixo um pouquinho. Porque eu quero essa parte superior aqui mais iluminada, tá? Só para ficar mais realista um pouco. Posso minimizar isso aqui, vou voltar lá para essa layer de curvas que eu fiz aqui no topo e eu vou criar uma camada nova. Essa camada nova vai ter um tom aqui mais claro, tá? Posso utilizar um gradiente e esse gradiente vai ser o seguinte, vou clicar aqui em cima, vou pegar essa segunda cor aqui, ó, vou puxar para baixo e essa aqui para cima. Eu quero um gradiente só branco. Ou você pode vir aqui nos básicos aqui, ó, que é mais prático. Vem aqui nos básicos e escolhe esse segundo aqui, ó, que é o segundo ali vai ser transparente, tá? Feito isso, vou traçar aqui. Agora ele jogou aquela luz ali intensa lá em cima. Eu posso trocar o modo de mesclagem aqui para Soft Light, por exemplo. Então, um Ctrl T e eu posso girar aqui, expandir e movimentar da forma que eu achar mais legal, que fique mais realista, tá? Ó, dessa forma aqui. A minha modelo, eu tô achando ela um pouco escura em relação ao fundo. Então eu posso vir aqui na camada da modelo para fazer um ajuste nela. Vou criar uma layer de curvas só para ela. Vou clicar nesse íconezinho aqui para ele aplicar só aqui embaixo. Se você estiver achando confuso, eu recomendo assim, ver devagar, tá? Porque isso aqui é uma aula avançada. Então demanda a utilização de várias camadas de ajuste, vários recursos.
Então, se você tiver dificuldade com camadas, vou deixar uma aula aí na descrição completa sobre camadas também. Uma aula também mais simples sobre camadas de ajuste, uma edição de foto. E aí, dependendo, depois você retorna nessa daqui, tá? Então é o seguinte, fazendo isso aqui, eu vou fazer um ajuste somente na modelo. Agora eu vou pegar aqui a minha mãozinha e eu posso clarear ela em determinadas partes, ó, e escurecer em outras. Então eu vou ver se esse tom aqui de cinza, esses tons escuros dela aqui estão batendo mais com esse tom aqui do fundo. Esse cinza dela aqui tá batendo mais com a sombra, tá? E esse tom da luz dela aqui, ó, tem que dar uma diminuída para ficar um pouco mais coerente com essa outra iluminação. Isso é mais ou menos isso aqui. Então, removendo aqui essa camada, essa que eu posso deletar se eu desejar, eu chego num resultado um pouco mais interessante. Essa camada aqui eu posso tirar um pouco mais da opacidade dela. Ela tá com muita cor ali, tá muito forte. E aqui agora é o fechamento, tá? Para deixar isso aqui com um ambiente melhor. Que aí o que a gente poderia fazer? Para finalizar, eu poderia criar uma nova camada de curvas. Posso vir aqui, por exemplo, nos meus canais de azul. Posso puxar um pouco aqui para cima. Agora é só a harmonização final, tá? Posso puxar para cima, fazer alguns ajustes aqui para ver o que vai ficar mais legal. Posso vir nos meus canais de vermelho, por exemplo. Puxa ele um pouquinho para cá, ó, para as sombras ficarem com a pigmentação de outra cor. Olha só, os vermelhos tem que tomar bastante cuidado, porque eles são bem delicados ali. Aqui no RGB mesmo, posso clicar na mãozinha, posso puxar um pouquinho aqui para baixo, um pouquinho nessas áreas aqui para cima. Tiro um pouco da opacidade disso aqui para ficar um pouco mais natural. Posso vir aqui, ó, Color Lookup, troco isso aqui para Crisp Warm, fica muito bom. Tira essa opacidade aqui bastante. Olha só. Posso duplicar ele de novo e trocar o modo de mesclagem aqui para Soft Light, para ele ter uma outra interação, que ele fica mais agressivo um pouco, mas fica a seu critério. Eu vou deixar assim mesmo, tá legal? E para finalizar os últimos ajustes aqui, a gente teria que fazer o seguinte, depois que a gente fez tudo, eu posso selecionar todas essas camadas até o fundo e agrupo tudo. Dá um Ctrl J e vou mesclar todas essas camadas aqui, tudo que a gente fez. Esse fundo meu aqui vai ser só um backup, tá? Feito isso, vou vir aqui em Camera Raw, Filtro, Camera Raw Filter. Se no seu ficar uns pedaços em branco, umas coisas para fora, basta você cancelar. No meu caso não ficou porque eu tinha feito isso. Você clica nessa ferramenta de crop e dá Enter 2 vezes para ela cropar, porque aquelas luzes que a gente utilizou, elas estavam vazando aqui de fora, aqui, ó, e aí a imagem vai ficar toda bugada a hora que você jogar lá no Camera Raw. Então vou jogar aqui no Camera Raw e vou fazer o ajuste final aqui. Então, por exemplo, poderia adicionar ou tirar um pouco de temperatura, posso mexer na exposição, vou tirar um pouco de contraste que eu tô achando muito contrastado, vou clarear um pouco as sombras, intensificar os meus brancos para ficar mais legal, os meus pretos, vou aumentar a textura para ela ficar um pouco mais viva ali, vibração aumento, você pode aumentar a nitidez, e aqui nos ajustes finais, ó, a gente poderia, por exemplo, você pode deixar os vermelhos mais laranjas, os laranjas com uns tons mais de amarelo, fica a seu critério, tá? Os amarelos eu vou trazer para cá um pouco, os meus azuis eu vou deixar mais azul, só para dar um contraste ali mais legal, os meus roxos a mesma coisa, minha luminância eu vou escurecer um pouquinho aqui dos vermelhos, bem tranquilo. E aqui em vinheta eu vou fazer posteriormente, eu vou dar um OK aqui, agora ele vai fazer o ajuste para mim, e aí eu vou duplicar essa camada agora, e vou lá no meu filtro de novo, Camera Raw, aí eu posso arrebentar uma vinheta aqui, ó. Vou jogar uma vinheta aqui mais forte, vou dar OK, só que agora, como eu tenho uma cópia, eu posso apagar dessa daqui de cima, porque eu não quero nessa área mais iluminada aqui, ó. Então aqui eu quero luz nessa parte aqui de cima, mas desse lado direito, fica mais interessante. Eu posso tirar um pouquinho da opacidade, só para ficar um pouco mais natural ali. E aí, desejando, pode mesclar essa de cima com a de baixo. E para fechar, você pode vir aqui, Filtro, Noise, Add Noise, adicionar um ruído de propósito, tá? Fica mais realista. Acaba que você simula um realismo maior. Não precisa passar de 7, 8, não. Então a gente pode adicionar esse ruído aí, que você chega num resultado até mais satisfatório. Então, basicamente é isso. Tá aí a fotomanipulação. É lógico, assim, explicando é mais complicado um pouco. Você fazendo aí tranquilo, aí assim, ouvindo um som, é mais legal, né? Aí você faz um negócio mais, até com mais inspiração. Mas assim, dá pra ter uma noção aí a respeito de como você pode trabalhar isso. Você pode deixar o modelo mais clara que o fundo, mais escura, menos saturada, mais saturada, dependendo, você pode fazer outros ajustes aí de cores ou de curvas. Trabalhar com um fundo mais natural, que aqui eu peguei um negócio assim bem falso mesmo, assim, um negócio bem digitalizado, mais para apresentar realmente que tem como você simular aí como se fosse uma parede pintada, uns blocos, né? Essas sombrinhas e esses blocos não são tão realistas, não são os melhores, mas ainda assim você chega em resultados satisfatórios. Então, basicamente é isso. Eu agradeço demais, espero que tenha sido útil. Se tiver achado legal, deixa o joinha, compartilha com algum colega. Esses vídeos aqui dão um trabalho para fazer. Eu faço tudo de forma independente, o retorno é praticamente nulo. Comenta aí abaixo se você tiver alguma dúvida, alguma observação, sugestões de novas aulas. Valeu demais, sucesso, brigadão.